Tu não tens como provar algo que é infinito baseando-se numa coisa finita. Tu não tens como provar algo que é eterno baseando-se no tempo. Muita gente diz que não, a existência de Deus é uma história que nos contaram-nos, falaram-nos para apaziguar a nossa alma. Não, Deus existe. E a única forma de nós provarmos a existência de Deus é olhando para Cristo. Tu não tens como ver Deus olhando para outra coisa, é olhando para Cristo. É por isso que Cristo foi categórico a afirmar quando Filipe lhe fez a pergunta: mostra-nos o Pai que nos basta. Ele não deu rodeios acerca do Pai, acerca do endereço do Pai, acerca da existência do Pai. Disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Deus é Espírito e Cristo é a manifestação física da pessoa de Deus. Deus existe ou é uma história? Ouvi muito, li muito, só para chegar à conclusão assim: será que Deus existe? Porque Deus existe. Como você pode provar a existência de Deus? Essa é uma pergunta que tu tens que fazer como cristão. Deus existe sim. Como que eu posso provar a existência de Deus? Porque você tem que chegar num nível que as coisas não podem, as perguntas que vêm na tua mente não podem só vaguear. Deus existe sim. Como? Estava a ver o homem fundador da Tesla, não é? Esse homem rico também. Ele cresceu na igreja anglicana, mas o dinheiro disse, ele agora já não acredita, ele disse: não, Deus não existe. E principalmente o que leva as pessoas a discutirem sobre uma existência de Deus ou não, é porque eles vejam, não, como é que foi feito o mundo, o universo? Outros dizem que é por acaso, força do acaso. Os físicos, um dos maiores físicos que morreu há pouco tempo, dizem que é o melhor físico, o maior físico do século XXI. No seu último livro, ele escreveu e disse: olha, eu expliquei o quê, mas o porquê da criação do universo só pode ser um ser superior que pode explicar. Quer dizer, chegou à conclusão de tudo que ele poderia explicar o quê, mas o porquê disse: não, só pode ser um Deus. Porque não é possível existir várias leis tão ordenadas e serem criadas por acaso. Diz, o mundo ser criado por acaso é impossível, porque há muitas leis que estão bem ordenadas e serem criadas por acaso. Isso não é possível. Todo mundo chega num nível, mesmo que ele não acredita em Deus. Vocês entendam só. Um ateu, ele não acredita em Deus, mas se ele se pancar, diz: oh my God. Mas você não acha que você só é orgulhoso? Quando ele fala oh my God, mas por que você fala oh my God, mas você não acredita no God? O teu problema é que você é orgulhoso. A nossa mente não consegue conceber como. Um dos pastores disse: não, a Bíblia não prova a existência de Deus, mas a Bíblia revela a existência de Deus. Uau! Cada um fala com base na revelação que tem. Aleluia! Deus não existe por causa de você, mas você existe por causa de Deus. Se você chegar nessa resposta, acabou, já tens meu caminho andado. Nós pensamos que Deus existe por causa de nós. Não, nós é que existimos por causa de Deus. Porque quando essa resposta é clara para você, ali começa a sair a ideia: se Deus existe, por que Ele permite o sofrimento? Muita gente só não crê que Deus existe porque eles acreditam: se Deus existe, por que Ele permitiu que a minha mãe morresse? Se Deus existe, por que Deus permitiu que eu ficasse sem comer, mesmo eu orando? Se Deus existe, por que na Etiópia tem pessoas a passarem fome, mesmo em Angola, pessoas a pairem comida no lixo? Se Deus existe. É que nós limitamos a existência de Deus pelas circunstâncias que acontecem conosco, pensando que Deus existe por nós. Não, nós é que existimos por Deus. É sempre uma pergunta que o mundo sempre lutou com ele. Começando da aliança adâmica, noêmica,
mosaica, todos lutavam para saber, Deus, como é que é esse Deus? Nós acreditamos que existe Deus, mas como? Depois de ouvir vários pregadores, depois de eu ler alguns físicos tentarem explicar a existência de Deus, cheguei à minha conclusão. Tu não tens como provar a existência de Deus retirando Jesus. Não tens como provar que Deus existe quando você retira Jesus. Não tens. A tua mente vai sempre chegar num nível em que você não terá resposta. Mas quando você olhar para Jesus, tu terá todas as respostas sobre a existência de Deus. Só para você entender, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos começar aqui. Tem poucos minutos. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A pergunta é, aonde é que Deus existia para criar o princípio? Deus está fora do princípio. Então quem é esse que está fora do princípio? Porque ele cria o princípio. Diz, no princípio. Ok, tu estavas aonde? Deus não tem princípio e não tem fim. Deus é eterno, vive fora do tempo humano. Então, quando você está procurando, como eu vou calcular a existência de alguém que antes do princípio ele já existia? Quem é essa pessoa? Ele é que estabeleceu que isso é princípio. Ele é que diz que isso é o fim. Mas quem é Deus? Todos nós temos uma resposta acerca de Deus. Alguém vai dizer, Deus é amor, pastor. Alguém vai dizer, não, Deus é meu pai. Alguém vai dizer que não, Deus é que me cuida. Cada um de nós tem uma resposta acerca de Deus. Até os discípulos andando com Jesus tinham questões. Quem é Deus? Estamos a gostar de ti, Jesus. És um bom rapaz. Está a fazer milagre. Mas, quem é Deus? Um cantor congolês um dia disse, um dia alguém foi no céu. É que a mente humana está sempre preocupada com o diabo. Chegou, já está no céu. Disse, Deus, Jesus está onde? Essa é uma analogia dele. Deus disse, olha, Jesus está aqui. O Espírito Santo está onde? Disse, está aqui. Mas ele está agora a perguntar, aonde é que está o diabo? A mente de alguém está sempre à procura do diabo mesmo estando no céu. Ele não acredita que é possível viver em paz. Disse, Deus, e aonde é que vive o diabo? Aleluia. É possível ele estar bem com Jesus e bruxaria não ter domínio sobre você. Há uma coisa que eu coloquei na minha vida, é o seguinte, Papai Costa. Tudo que dá certo, agradeço a Deus. Mas tudo que falha, não dou ao diabo, esse sou eu. Não, esse sou eu, porque eu é que lhe permiti ele agir. Paulo disse, não dê lugar ao diabo. Quer dizer, você tem domínio para não lhe dar lugar. Tu tens poder para dizer que para ali. Então tudo que acontece de mal, não lhe dá lugar, diga, eu que permiti você agir. Porque se eu não permitisse, você não poderia agir assim. Alguém está comigo? Voltando onde eu estava. Como? Deus existe. Sim, Deus existe. Deus existe. João capítulo 14. Isso é uma das questões que também os discípulos tinham. Começa no versículo 6. João capítulo 14, começa no versículo 6. Começa no versículo 1. Tá bom. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também crede em mim. Uau, isso é grande, Jesus disse. Tu estás a se colocar no lugar de Deus, porque ele disse que não turbe o vosso coração. Da mesma forma que você crê em Deus, também crê em mim. Quem és tu? Só esse versículo revela quem é Jesus. Porque ele se coloca no lugar de Deus. Diz, olha, não turbe o vosso coração. Da mesma forma que você crê em Deus, creia também em mim.
Só esse versículo já responde essa pergunta sobre Deus. Mas continuando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. Sabe que esse versículo me fez sair numa igreja, nunca mais preguei lá. Quando eu expliquei esse versículo, o pastor ficou chateado comigo. Porque a ideia dele é que Jesus, quando saiu daqui, foi nos preparar um lugar. Está a construir as casas, está a construir os lugares. Eu disse, não, leia bem a Bíblia. Não é possível. Disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Para ele o que? Jesus, quando foi arrebatado, foi para o céu. Logo começou a preparar nos lugares. O céu já existe desde a fundação do mundo. O céu não é algo que começou agora quando Jesus ressuscitou. Já existia. Qual é o lugar que Jesus estava a falar? Na casa do meu pai há muitas moradas. Qual é o lugar? Qual é a casa do pai? Chama-se Cristo. A casa do pai chama-se Cristo. Quando eu disse que está preparando um lugar, você quando aceita Jesus, você é membro do corpo de Cristo. Cristo, além de ser uma pessoa, é um lugar. E se alguém está em Cristo, está num lugar chamado Cristo, isso ele é uma nova criatura. Porque naquele lugar não podes entrar lá se você não tiver Cristo. E se você estar em Cristo, diz, olha, tu és uma nova criatura. Pessoas comuns não entram lá. Engenheiros não entram lá. Mas aqueles que aceitam Jesus, dizem, são novas criaturas para fazerem parte daquele lugar. E se alguém está em Cristo, diz, olha, ele é uma nova criatura. Por quê? Porque não é possível você estar lá sem Jesus dentro de você. Porque é um lugar que pessoas comuns não entram. Mas continuando. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver esteja vós também. Versículo a seguir. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ok. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Há perguntas que você tem que fazer a Jesus acerca da tua vida. Não tenha medo. Se comporta como os discípulos faziam perguntas daquilo que ele não entendia. Existem questões que tu estás a procurar resposta nos amigos. Procura respostas em Cristo. Jesus tem resposta para todas as perguntas. Ele é a equação que o mundo nunca conseguiu resolver. Jesus deu a solução à equação da salvação. Porque a equação da salvação é que o homem tem que fazer sacrifício para ser salvo. Disse, não, eu vou resolver por você essa equação. Basta você acreditar em mim, ter fé em mim, você é salvo. Disse, nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. É fé em Cristo Jesus. Versículo a seguir. Disse-lhe Jesus, não eu tenho, não vou te mostrar. Disse, eu sou o caminho. Artigo definido, eu sou o caminho. Não é que eu tenho uma vida, eu sou a verdade. Não é que eu vou te mostrar alguém que tem vida, eu sou a vida. Só quem pode falar isso é um Deus. O mundo sempre foi caótico e silencioso à procura da existência de Deus. O mundo sempre procurou qual é a resposta. Como é que Deus é? Como é que Deus se manifesta? Como é que Deus se expressa? Entenda que em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que no virar do dia Deus aparecia. Ouviam a voz, não viam Deus. Mesmo Adão só conhecia um Deus de ouvir falar. De ouvir apenas, mas não tinha um contato físico com esse Deus. Diz que no virar do dia, Deus se apresentava no jardim. E na última vez que ele se apresentou lá, procurou, Adão, aonde tu estás? Uau! Mesmo Adão, eu acho que até Caim. Quando Deus lhe falou, cuidado, porque Satanás está querendo então roubar o teu coração. Acho que ele não acreditou. Também só ando ouvir a tua voz, nunca te vi. É uma pergunta que o mundo foi lutando com ele.
Mesmo Abraão passou, Moisés passou, Noé passou, Enoque foi arrebatado no céu, mas nem teve essa graça de contemplar esse Deus. Jesus vem responder essa questão rapidamente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem és tu? Continuando. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Foi claro. Disse, basta você conhecer Jesus, disse, você conhece o Pai. Então, se você quer provar a existência de Deus, basta olhar para Jesus. Tu não tens como provar a existência de Deus retirando Jesus. Não terás facto nem argumento suficiente. Não terás. A tua mente é limitada para provar alguém que é ilimitado. Como é que eu que sou natural vou querer provar um Deus que é sobrenatural? Como é que eu que sou finito vou provar a um Deus que é infinito? Como é que eu que sou limitado no espaço vou provar a um Deus que é ilimitado no espaço? Versículo a seguir. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus foi claro. Estou há tanto tempo convosco. Não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim? Se alguém te perguntar, Deus existe? Disse, Deus existe sim. Quem é Deus para ti? Deus é eterno, mas manifestou-se em carne em Cristo Jesus. Toda a explicação que ele quer te perguntar acerca de Deus, pega aquilo na pessoa de Cristo. Porque Cristo é a tipificação exata da pessoa de Deus. Tipificação exata, sem vírgula, não acrescentar nem a retirar. Porque Deus é um mistério em que Jesus trouxe para nós um mistério que estava encoberto durante muito tempo. Jesus trouxe para nós, revelou esse mistério. Jesus para nós é aquele apocalipse, a revelação que a gente estava à espera. O que o mundo não entendia, como é que era Deus, disse, olha, basta você olhar para mim, tu estás a olhar para um Deus. Disse, quem me vê a mim, vê também o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Como é que tu me dizes, mostra-nos o Pai? Como é que diz, mas será que Deus existe? Isso há tanto tempo que eu estou com você, Filipe. Da mesma forma que era a preocupação do mundo conhecer quem era Deus, também da mesma forma era a preocupação de Deus se mostrar ao mundo. O mundo se perguntava, será que Deus existe? Até agora, há pessoas que se perguntam, será que Deus existe? Vou voltar a responder aquilo que eu disse. Se você se colocar sempre que Deus existe por causa de você, nunca vais entender a sua existência. Mas quando você se colocar de que eu existo por causa de Deus, logo a tua resposta já está sendo dada. Diz que tudo que existe é para glorificar o nome de Jesus. Tudo. Eu só estou a dar uma introdução para você. Amanhã no próximo domingo vamos subir mais um pouco. Porque é revelação das Escrituras. A Bíblia tem que falar por si. Colossenses capítulo 1. Eu aqui poderia ir mais além, mas deixa-me já Colossenses capítulo 1. Começa no versículo 12. Dou graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. É só esse versículo já tem muita pregação. Diz, eu dou graças a Deus que nos tornou digno de participar da herança dos santos. Da herança dos santos. Há uma herança para todos os santos. Você não é santo porque você não peca, não. Você é santo porque Cristo fez esse pecado no teu lugar. A tua santidade tem que estar baseado lá. Eu não sou santo porque nunca pequei, não. A minha santidade está baseada porque Cristo se fez pecado no meu lugar. Basta eu aceitar isso com fé. A santidade é me acreditada. Tem que estar claro para você. Senão você vai levar um cristianismo de peso com eu é que não posso fazer. Não. Acredite em Deus. Versículo a seguir. O qual nos tirou quem?
nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho do amor. Continua. Em quem temos a redenção? No Filho. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15 diz: o qual é a imagem do Deus que... Disse, Cristo é a imagem daquele Deus que você não vê. É isso que eu disse. Você tirando na equação Jesus, querer provar Deus não tem como. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Eles não dizem que Deus não é invisível, dizem que sim. Mas Jesus foi a imagem desse Deus que era invisível. Eles aceitaram que o mundo diz que ele é invisível. Mas está aqui agora a sua manifestação. Diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo a seguir. Porque nele foram criadas todas as coisas. Através dele, tudo foi criado. Que há no céu, na terra, visíveis, invisíveis, seja um trono. A palavra trono, dominações, principado e potestade, são anjos na parte de Deus. Até anjos foram criados por Jesus. Muita gente não sabia. Isso, seja um trono, dominações, principado, potestade. Porque existe principado e potestade na parte de Deus, também existe principado e potestade na parte do diabo. Mas o que ele está a tratar aqui, ou seja, todos eles, porque antes da sua precipitação, quer dizer que antes foram criados. Antes de serem precipitados para a terra, eles foram criados por Deus. Disse ela, em Cristo. Ou seja, através de Cristo, todas as coisas subsistem. Tudo foi criado por Ele, coisas visíveis como invisíveis, sejam anjos, foram criados por Ele. Esse Jesus que nós viemos em carne, 100% homem, também é 100% Deus. Ou era não, é 100% Deus. Sempre que você quiser provar a existência de Deus, nunca tira Jesus da equação. Não terás argumentos suficientes. Não aceitando Jesus, tu não terás como provar que Deus existe. Porque tu és finito, não tens como provar um Deus infinito. A tua mente não tem como conceber até o ponto de discernir quem é Deus, retirando Jesus da equação. Versículo a seguir. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Como que diz, tudo está no domínio de Deus. Ele é antes de todas as coisas. Quer dizer, no princípio Ele já estava. Ele não é o princípio, mas antes do princípio. Como é que se chama aquilo? Se esse é o princípio, antes do princípio é o quê? Porque ele diz que ele é antes de todas as coisas. Ok, a minha pergunta aqui. A Bíblia diz que no princípio Deus criou. A minha pergunta é, antes do princípio chama-se quê? Chama-se eternidade. Algo que não tem princípio, não tem fim. Mas se você em Apocalipse capítulo 1, versículo 2, diz que ele é o alfa e o ômega. João diz que fui arrebatado ao terceiro, ou seja, no céu, ele me levou pelo seu espírito. Diz que eu sou o alfa e o ômega. Tenho a chave da vida e da morte. Quem está a falar é Jesus. Supostamente, se ele não fosse Deus, a Bíblia diz que o nome de Jesus vale no céu, na terra e debaixo da terra. Se ele não fosse Deus, no céu tem que ser o nome de Deus. E ele está sentado no trono. O trono é dado para aquele que é dono, ou que governa ou domina. Diz que Cristo está sentado no trono. Supostamente quem tem que estar sentado no trono era o Pai, não é? Então Cristo é o Pai. Deus existe. Não só existe no céu, existe dentro de você. Diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Às vezes quando estás à procura de Deus em vários sítios, na natureza, olha Deus no seu irmão. Porque ele é a imagem e semelhança de um Deus.
Eu só quero dar fundamentos básicos sobre a existência de Deus. Porque é uma pergunta que muita gente procura responder de várias. Eu li bastante para entender o que, que todo mundo pensa sobre isso. O que, que as pessoas pensam sobre isso? O que, que as pessoas estão a filosofar? Os filósofos falavam tanta coisa sobre Deus. Tomás de Aquino falou tanta coisa sobre Deus. Porque o que é a história? A história é a ciência que estuda aqui os acontecimentos do passado no decorrer do tempo. Estamos sempre a estudar o passado com base no tempo, para provar se Deus existe ou não. Não, chama Jesus. Você responde a tua equação. Deus existe. Quando alguém tentar, um ateu, tentar te provar isso para ele, Deus existe. Deus existe. Ele não existe por causa de nós. Nós é que existimos por causa dele. Pastor, se Deus existe, por que eu estou como estou memorando? Será que Deus é responsável por tudo? Será que Deus é responsável por Angola estar assim? Eu vou repetir aquilo que eu disse no princípio. Tudo que acontece de bom na minha vida é Deus. Mas tudo que acontece de mal na minha vida é só eu. Quando você começa a ser um cristão maduro, tu nunca dá glória, ou seja, nunca dá glória ao diabo, nem aos bruxos, nem aos demônios, nem a ninguém. Quando aconteceu algo de mal, os bruxos me apertaram. Revê só aonde que você falhaste. Toma uma atitude diferente, você vai resolver essa equação. Nós fomos criados, entenda, quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, essa nova criatura que a palavra diz, ele nasce na presença de Deus e na natureza de Deus. Nunca se esqueça disso. A nova criatura não é diferente da própria natureza de Cristo. Não. Disse, tal como ele é, nós somos. Eu quero te posicionar nesse Cristo que você serve. Senão nós teremos cristãos muito fracos. A tua fraqueza não está no nível da tua oração, está no nível do teu conhecimento. Porque cada um de nós anda na luz do conhecimento que ele tem. Gabriel diz que conhecimento é luz. Quanto mais do conhecimento você vai tendo, mais luz você vai tendo. Quanto menos conhecimento você vai tendo, mais escuridão você vai tendo na vida. Você vai notar duas pessoas sentam na mesma igreja, ouvem a mesma palavra, mas cada um está a usar a palavra com base no entendimento que ele tem. E ele está a brilhar com base no nível do conhecimento que ele tem. Deus existe. Deus existe. Ele é o Criador do céu e da terra. É através dele que todas as coisas subsistem. Deus é eterno. Não tem princípio nem tem fim. Deus não é uma criatura, mas é um Criador. Deus existe. Não é uma história que as pessoas nos contaram. Deus existe. Um mistério que foi encoberto durante séculos. Elias choravam por causa desse mistério. Disse que revelou-se em Cristo Jesus. Olha para Cristo. Você vai encontrar todos os atributos de Deus nele. Como Deus ama, olha para Cristo, que Deus é amor. Como Deus é misericordioso, olha para Cristo. Tudo que Deus tinha que manifestar, ou manifesta, Cristo nos provou. Pessoalmente, Ele manifestou aquilo. E uma das coisas que Deus deu, disse, olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Como vocês foram feitos na mesma habilidade de Cristo, o poder está investido sobre você. Façam com o poder aquilo que vocês precisam.
Se você notar, Cristo, quando expulsava um demônio, nunca falava, Pai, eu expulso. Pai, me ajuda para expulsar. Às vezes, quando você crescer, não vai ser necessário falar, sai em nome de Jesus. Você vai falar só, sai. Porque você nunca viu Jesus falar, sai em nome de Deus. Sai em nome de Alfa e Ômega. Sai em nome de Jeová Sabaoth. Jeová Tsidkenu. Jeová El Shaddai. Eu repreendo o espírito de surdez. O espírito saía. Porque ele sabia o que foi investido. Quando começas a entender isso tudo, você tem a noção do princípio da autoridade. Há coisas que você vai repreender na sua vida só com a tua atitude. Mesmo não abrindo a boca, só a tua atitude, o demônio saiu do teu lado. Porque ele sabe o que você reconhece que você tem. Um dia, alguns meninos viram Paulo a expulsar demônio. E o demônio disseram, olha, Jesus nós conhecemos. Paulo também, nós conhecemos. E vocês? Quem são vocês? Quer dizer, até demônio sabe quem é quem. Há um momento que sabe, não, esse aqui mesmo sabe. Porque Paulo, quando expulsava, ele não dizia, eu sou Paulo. Não, disse, Paulo nós conhecemos. Quer dizer que Paulo, eles sabem que Paulo tem autoridade, Paulo tem crescimento. Paulo nós conhecemos. Jesus também conhecemos. E você? Quer dizer, é possível também eles te conhecerem. Petuel nós conhecemos. Irmã Plamedi também nós conhecemos. Quer dizer, há momentos como a irmã Plamedi que já lhe conhecem, basta ela olhar, o demônio sai. Por quê? Porque eles já lhe conhecem. Quando você começa a crescer no entendimento das Escrituras, existe lugar, você basta sentar. Todos os espíritos imundos ficam em silêncio. Nem basta falar, basta sentar. Às vezes só basta entrar. Entraste num lugar, todos os espíritos imundos ficaram em silêncio. Em silêncio. Não há ligações ali que vai acontecer. Sabe por que isso já não acontece? Porque você é muito distraído. Estás a perder peso. O peso começa a se perder quando a pessoa para de meditar e para de orar. Não ignora a meditação das Escrituras. É uma maneira de você ganhar peso no espírito. Não ignora. Você só não vai crescer orando só num lado, não. Porque oração é exercício físico. Mas um exercício sem alimentação te traz doença. Orar muito sem as Escrituras pode trazer problema no espírito. E até pode entrar no espírito de adivinhação. Você ora muito, mas você não lê a Bíblia. Você vai ter consequências graves. Orar muito sem as Escrituras vai trazer consequências espirituais. Eu te garanto. Vai me dar razão que não estou a entender nada. É ali onde as pessoas dizem que estou a orar, mas não estou a ter resultado. Porque a Bíblia te ensina qual é a equação para resolver as situações. Ora e põe as Escrituras só de lado. Aleluia. Pois é a primeira parte apenas. Tenho muita coisa para falar sobre Deus existe, não é uma história.